Bom, então, bem-vindo a todos e a todas. Meu nome é Daniel. Hoje eu vou apresentar, juntamente com o Álvaro, esse tópico do Google Classroom. A professora Luciana, hoje ela não pôde estar presente, mas na próxima aula acredito que ela vai acompanhar aí os tópicos de Classroom e apresentar o Google Meet para vocês. Então, o que é qual é o objetivo dessa aula de hoje? O objetivo aqui é capacitá-los a usar um ambiente virtual de aprendizagem chamado Google Classroom. E o que é um ambiente virtual de aprendizagem? Bom, o ambiente virtual de aprendizagem nada mais é do que um ambiente usado para docência e discência. Não é um conceito novo, é um conceito que se popularizou muito com os cursos à distância e envolve essa questão do ensino remoto, né, ensino não presencial, e basicamente englobam uma série de ferramentas que você usa para viabilizar o ensino-aprendizado ali. É importante ressaltar que esses ambientes virtuais de aprendizagem, eles não substituem a sala de aula, eles servem para complementar a sala de aula. Então, para que serve um ambiente virtual de aprendizagem? Bom, ele tem várias funcionalidades. Você usa um ambiente virtual de aprendizagem para organizar conteúdos, para organizar é, as avaliações, para você fazer encontros síncronos com os alunos, como estamos fazendo hoje. Então, eu posso organizar esses encontros síncronos via esses ambientes virtuais de aprendizagem. Serve também para você ter um espaço, né, e aí montar uma aula assíncrona. Então, existem várias funcionalidades. E provavelmente vocês já devem ter ouvido falar de outros ambientes virtuais de aprendizagem. Nesse módulo, a gente vai abordar o Google Classroom, mas existem outros. Por exemplo, o Moodle, talvez muitos conheçam o Moodle é super conhecido, né? Ele também é um ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. Existem outras ferramentas aí que também servem para esse propósito. Nós vamos focar no Google Classroom, então eu separei aqui alguns tópicos para apresentar para vocês, e a ideia aqui é que, como eu havia comentado no início, né, antes de começar a aula, fiquem bem à vontade para interromper, caso esteja indo muito rápido, me deem um toque que eu tento explicar um pouco mais detalhadamente. Então, nessa primeira aula, eu vou começar falando sobre os aspectos bem básicos. A gente vai tentar passar desde a parte de criação de uma nova turma até a parte de organização dos conteúdos. E vocês vão ver que existem várias coisas que eu consigo fazer dentro desse ambiente. Então, o primeiro item aqui é a parte de como acessar o Google Classroom. Bom, essa parte aqui pode parecer assim, mas é trivial, né? Você vai, entra lá com uma conta Google no classroom.google.com e já vai estar lá prontinha para vocês. De certa forma, sim, é por aí mesmo, mas vocês vão ver que existem alguns detalhes que eu preciso ficar atento. Então, eu vou começar apresentando para vocês aqui uma conta minha, né? Então, eu tenho aqui, primeiro vou acessar a página do Classroom, então, é o classroom.google.com e vou dar um enter. Entrando na conta da Google, vocês vão ver que nessa minha conta, eu estou logado aqui com o danielkikuchi@gmail.com. E a única turma que eu tenho para esse danielkikuchi@gmail.com, é a minha conta, a minha turma que eu criei aqui para esse curso das ferramentas do Google, certo? Então, é a única turma que eu tenho aqui.
Mas por que eu estou falando nessa parte de acesso? Bom, porque cada usuário que você tem, ele é tratado de uma maneira diferente. Por exemplo, eu tenho uma conta da UEM, nessa conta da UEM, ela também é uma conta Google. E se eu entrar na minha conta da UEM, vocês vão perceber que dentro dessa minha conta da UEM, eu tenho vários outros cursos que estão relacionados àquela conta. Então, nesse início, é importante que você perceba qual conta que você está usando para acessar o Google. Nesse caso aqui, vou dar um exemplo aqui, né? Eu posso trocar de conta, eu posso pegar a minha conta da UEM, que eu falei para vocês. Nessa conta da UEM, se eu acessar aqui, vocês vão ver que quando eu entrei no Google Classroom por essa conta, vai aparecer um monte de outras disciplinas, certo? Então, cada uma dessas turmas aqui corresponde a um ambiente que eu criei, né? Ou que alguém criou para mim, que eu vou usar para interagir com os meus alunos, certo? Então, o primeiro passo é identificar qual conta você está logado. Então, nesse caso, eu mostrei para vocês que eu tinha duas contas da Google, uma que era a minha conta institucional, outra que era a minha conta particular, e nessa conta particular aqui, eu tenho o curso do Google, desse curso aqui, né, que a gente está participando. Então, uma vez que você logou, aí você tem algumas opções para você trabalhar. Então, deixa eu só puxar aqui a minha apresentação. Então, o primeiro passo é como você acessar o Google Classroom. Então, você usa o seu login, tem que ser uma conta Google, criou uma conta Google, se você for lá em classroom.google.com, você vai ter a possibilidade de criar novas turmas. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai criar uma conta, criar e configurar uma turma. A parte de criação, ela não é complicada. Então, você logou, você vai estar numa tela como essa daqui. Tem um botãozinho aqui, mais. Se você clicar nesse maisinho, você vai ter duas possibilidades. Uma que é participar da turma e a outra que é criar a turma. Professor, pedi Oi. só para tentar aumentar um pouquinho, que parece que tá um pouco pequenas as letras. Dá para dar Sim. um zoom assim. Ctrl mais. Isso. Vai, né? Obrigado, Gabriel. Então, tem duas opções, né? Eu posso participar de uma turma. Então, esse participar de uma turma é quando alguém te envia um código da turma e você clica nesse participar da turma e insere o código que foi fornecido, aí você automaticamente participa da turma. Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu mostrar para vocês a parte de configurações. E a outra parte é criar uma turma. Então, a ideia aqui é que eu vou criar uma turma mesmo. Então, essa turma aqui, quando você cria essa turma, ela vai ficar com a seguinte, ela vai ter umas mensagens aqui, blá, 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 aceita e continuar, certo? Ela vai criar uma turma. E aí ela vai pedir algumas informações aí para você identificar a turma. Como eu vou criar essa turma aqui para teste, eu vou chamar essa turma de teste, mas é claro, vocês teriam que dar um nome significativo aí, né? Turma, sei lá, quinta série A, quinta série B, sei lá, dá um nome significativo para a turma. Essa sessão aqui, dependendo do caso, você pode separar as turmas por sessão. Não tem, aqui é bem livre, não tem uma regra muito bem definida. Eu posso colocar, por exemplo, 2021, não indicando que é referente àquele ano. O assunto, você pode descrever alguma coisa, eu acho que não é obrigatório, se eu não me engano, não é obrigatório. E a parte da sala também não. Acho que o único campo aqui que é obrigatório é o nome da turma, certo? Talvez para facilitar, identificar
do que se trata a turma, quando quando é uma turma que, digamos, que não é bem separadinha, como eu falei ali, né, é a quinta série A, quinta série B, que normalmente nas escolas ela tem essa organização, né, aí você pode especificar um pouco mais usando esses outros campos. Mas, a princípio, vamos criar uma turma bem simples aqui, sem muitas informações. E aí você manda criar essa turma. Na hora que você criou essa turma, ele demora um pouquinho, mas quando ele termina de criar, você vai ficar com uma tela parecida com essa daqui, certo? E essa tela aqui, ela é bem, por enquanto não tem nada mesmo, é uma turma que a gente criou agora, tá vazia. Ela, vocês perceberam aqui que tem um código da turma. Então, esse código que eu falei para vocês, que vocês podem usar para compartilhar com outras pessoas. E se eu quiser participar dessa turma aqui, eu poderia simplesmente clicar lá naquele botãozinho mais, participar da turma e colar esse código aqui. E aí eu teria acesso a essa turma aqui. Essa turma, vocês vão ver que tem alguns campos que são comuns, né? Vocês já fazem parte de uma turma do Classroom que foi criada para esse curso. E isso aí é padrão. Você vai ter lá uma aba chamada Mural, você vai ter uma aba de atividades, você vai ter uma aba de pessoas e você vai ter uma aba de notas, certo? Essas aqui são as configurações básicas. São as configurações, não, são as abas básicas de qualquer turma. Para você acessar as configurações que eu falei para vocês, né, que em geral você cria uma turma, você tem algumas opções de configuração. Você clica nessa engrenagenzinha. Nessa engrenagenzinha, existem algumas opções. Ah, eu me arrependi do nome teste para turma, eu quero mudar. Então, é nessa parte que você alteraria o nome da turma. Então, eu quero chamar agora de teste, sei lá, teste A. Então, eu dei um outro nome para minha turma, e aqui tem algumas opções. É importante ressaltar aqui que, dependendo da conta que você tenha, da conta Google que você tenha, algumas dessas opções podem não estar disponíveis. Por exemplo, essa minha conta particular, ela é bem limitada. Se eu entrar com a minha conta institucional, eu tenho algumas opções adicionais. Então, é interessante que cada escola, né, tenha o pacote do Google Workspace for Education, que é um pacote um pouco mais completo. Então, ele permite, tem algumas opções a mais, né? Por exemplo, gravação de conteúdo, tem algumas coisas que nessa minha conta aqui eu não vou ter acesso. Então, nessa parte aqui, existem algumas opções, como eu falei para vocês, vocês podem convidar qualquer pessoa passando o link o código da turma, que é esse códigozinho pequeno, ou disponibilizando esse link aqui, certo? Esse link também é o link de convite, então quem tiver o convite da turma consegue acessar essa classe teste que eu criei. E aqui tem algumas opções para os alunos, por exemplo, referente ao mural. Então, os alunos podem postar coisas no mural? Podem postar e comentar? Eu geralmente deixo habilitado, mas se vocês não quiserem, por exemplo, os alunos só podem comentar, mas eles não vão fazer novas postagens. Ou, apenas professores podem postar ou comentar. Então, existem aqui algumas opções para vocês configurarem da turma. E aí vai do uso que vocês querem dar, né? Eu geralmente deixo o mural com possibilidade dos alunos postarem. Eu nunca tive problema com esse tipo de permissão, né? Mas caso vocês queiram deixar desabilitada essa opção para os alunos, né? Que eles não possam postar coisas no mural, é aqui que vocês mexeriam, certo? E aqui tem algumas opções, né? Mostrar os itens excluídos. Então, algumas vezes você quer excluir alguma coisa do mural, mas quer manter visível para os professores. E aí você habilita essa opção aqui. Essa parte aqui tem algumas coisas que, como eu falei para vocês,
pode variar um pouco em relação ao tipo da conta que você possui, conta Google que você possui. Se você tiver uma conta com mais permissões, né, como eu falei, a conta institucional que a gente possui aqui da UEM, ela tem algumas outras opções. Então, pode ser que varie um pouco as opções que você tem ali, né? Mas eu vou deixar no final do material, tem um link com alguns itens, e aí vocês podem consultar, né, na parte de ajuda, né, o que significa cada um daqueles itens. E nessa última parte aqui é em relação à avaliação. Então, existem formas de você registrar as avaliações dentro do Classroom. Aqui, no caso, existem algumas opções para atribuição de nota, para calcular essas notas, né? E aí eu vou comentar com vocês mais para frente, na hora que a gente estiver vendo a parte de atividades. Então, basicamente, essa aqui é a parte de configuração da ferramenta. Então, a gente já sabe criar a ferramenta, né? Criar a sala de aula, a minha turma, e configurar pelo menos as configurações básicas ali, né, dessa turma. Sempre lembrando, né, vocês viram que tinha aquele botãozinho salvar, né, sempre que você fizer uma alteração, você tem que salvar as alterações que você fez. Então, basicamente, essa aqui é a parte básica de criação da turma. Tá. O outro ponto aqui que eu gostaria de destacar é como que eu convido e como que eu removo pessoas. Então, essa turma, inicialmente, ela está vazia, e aí eu tenho que convidar pessoas aí para participar dessa turma, certo? Eu já falei para vocês que se vocês compartilharem o código da turma, a pessoa vai conseguir acessar essa turma aqui, né? Ela vai conseguir participar dela. Ou uma outra forma, que foi a forma como nós fizemos com com esse curso aqui, né? Foi convidando pessoalmente cada participante. E aqui, quando vocês clicam na aba Pessoas, vocês podem convidar tanto os professores quanto alunos. Para você convidar um aluno ou um professor, basta você clicar aqui nesse sinalzinho dessa pessoa com um maisinho ao lado, certo? Então, se você clicar aqui, por exemplo, ao lado de professores, você clicar nesse ícone aqui, vai surgir uma opção para você digitar o nome o nome não, o e-mail da pessoa que você quer convidar, certo? Então, eu vou convidar aqui uma pessoa, então eu vou convidar aqui o Álvaro. Álvaro, qual que é seu e-mail mesmo? Esqueci. Vixe, não pode ser institucional, né? Não, tem que ser um... Tá. aaflneto@gmail.com. Então, esse aqui é o e-mail do Álvaro, e eu vou convidar o Álvaro. Então, eu convidei o Álvaro como professor. E aí, uma vez que você faz o convite, esse convite aqui vai para o Álvaro, certo? Álvaro, você quer mostrar como que aparece o convite, como que você aceita? Mostra. Bom, essa parte recebe a partir do momento em que você envia o convite, né? Seja para professor ou seja para aluno, a pessoa vai receber um convite e para ela participar da turma, ela precisa aceitar esse convite, né? Então, se ela não aceitar, ela não vai ter acesso aí ao conteúdo daquela turma. Aqui também um outro detalhe importante é que nessa turma com meu e-mail particular do Gmail, eu consigo convidar alguns, não são todos os e-mails que eu consigo convidar. Por exemplo, eu não conseguiria convidar alguém com e-mail da UEM. Então, eu tentei fazer alguns convites, né, para pessoas da UEM e com
e-mail institucional da UEM, e o Gmail não permite, né? Então, tem que tomar cuidado, porque dependendo, se você está trabalhando com e-mail institucional, talvez possa ter alguma restrição, né, de convidar somente os alunos que possuem um e-mail institucional ou determinado tipo de domínio, né? Então, tem que ficar atento, porque dependendo do e-mail que a pessoa possua, talvez você não consiga fazer o convite. Tá, não estava conseguindo compartilhar, mas agora foi. Bom, o professor mandou e-mail para mim, né, de convite aqui, me convidando para entrar na sala. Aí eu venho aqui em participar. Ele vai mandar pro Classroom. E não, esse e-mail, deixa eu ver. Esse aqui. Turma não encontrada. Ixi. Eu acho que talvez esteja um problema, porque eu já estava nessa turma antes. Deixa eu ver. Ixi. Tentar sair aqui e tentar entrar de novo. Tá, sair da turma, eu não vou ter mais acesso a Não, ela. mas eu não mandei pela turma, eu mandei pela turma teste A mesmo, não foi pela turma do curso. Tá, professor, então não tá abrindo. Será que não é porque você está logado ali com a outra turma? Com a outra... Tipo, Etupet? eu entrei aqui no... No Gmail, isso. Aí eu vim no meu, aí não tá achando. Clicando em voltar para turmas ali, ele foi para a sala, para a parte inicial, que só tem o Mobiliza. Uau, Sim. acontece. Tenta mandar um outro link. Tá, deixa eu fazer o seguinte, então. Tá. É que, na verdade, na hora que você convida ali, teoricamente era para ele, na hora que ele clicou em aceitar, era para ele já estar vinculado a essa turma aqui, né? Então, deixa eu só fazer o seguinte, eu vou remover você então daqui, já que não consegui fazer você receber, né? Deixa eu só... Talvez, se você entrar então pelo outro método, talvez você consiga acessar, então, né? Então, mas essa parte, na verdade, era para ele, pro Álvaro ter já ter conseguido pelo e-mail, né? Aceitando o e-mail, em geral, automaticamente ele já deveria conseguir acessar. Quer ver? Ó, tenta clicar então nesse link aí, que aí eu acredito que ele vai ser colocado como aluno aqui nessa classe. Tá, vou compartilhar aqui. Tá. Quem quiser entrar nessa classe de teste também, só clicar nesse link aí. Vamos ver se alguém tem mais sorte aí com essa com a participação aí no link dessa turma. Uma coisa que você pode fazer também, Álvaro, se não estiver funcionando, é você tentar entrar Aí, em agora modo foi. navegação anônima. Ah, agora você foi, né? Agora você conseguiu Foi. entrar. Então, tá, uma vez que o Álvaro Tudo certo. aceitou o convite,
Teoricamente era para ele aparecer aqui para mim. Vamos ver se ele vai estar aparecendo. Ó, então ele aceitou o convite. Para mim ele apareceu aqui como aluno, certo? Eu não sei por que aquele método de convite direto ele não, embora ele tenha recebido o e-mail, né? Por que ele não aceitou? Por que não o Google não deixou ele participar como professor? Mas tanto para professor quanto para aluno, o processo é o mesmo. Então, você vem nesse maisinho aqui, clica, digita o endereço da pessoa que você quer convidar, né? E automaticamente ela, aceitando o convite, ela deveria entrar aqui na lista dos professores, certo? Ah, eu posso mandar o meu e-mail, sim. Meu e-mail é esse aqui, danielkikuchi@gmail.com. Se vocês mandarem um e-mail para mim, eu posso verificar aqui se chegou o convite, e aí se eu vou conseguir acessar a turma de vocês. Então, por enquanto, eu não recebi nada. Então, o Francisco me convidou aqui para a turma teste 2021, certo? Então, se eu clicar aqui, vamos ver se eu vou ter um pouco mais de sorte. Certo, você não está compartilhando a tela. Ai, meu Deus! Olha as coisas, beleza. Deixa eu ver aqui. Ai, ai, ai. Ó, gente, se eu não tiver compartilhando, eu sou campeão em fazer isso aí. Senhor amado. Então, o Francisco tinha me convidado, né? E aí eu cliquei no e-mail e eu vou aceitar aqui o convite. Vamos ver se ele vai permitir eu participar da turma dele. Ó, então, essa aqui é a turma que o Francisco criou. Eu acredito que eu estou como... Ah, eu estou como professor, olha só. Então, ele criou ali e me convidou como professor, e eu estou como professor na turma dele, certo? Então, basicamente, essa parte de convidar as pessoas, você pode convidar as pessoas dessa forma, e você pode sair ou excluir uma pessoa clicando nessas três bolinhas. Nos três pontinhos aqui, eu tenho a opção de sair da turma. Então, quando eu clico aqui no sair da turma, eu deixo de participar daquela turma do Francisco, certo? Então, eu vou sair aqui. Sair da turma. Então, agora eu já não faço mais parte da turma. E, para mim, nessa parte aqui da turma que eu estava participando, reparem que agora não aparece mais a turma que o Francisco criou, né? Então, tinha a turma do Francisco, que eu tinha entrado por último, né? Mas como eu saí, para mim agora não está mais visível, certo? Eu perco acesso ao conteúdo que ele vai disponibilizar naquela turma. Tá. Então, essa aqui é a parte da criação de turmas. Então, criar turma não, convidar pessoas e remover pessoas, você vai fazer por aquela aba pessoas, certo? Então, não tem muito segredo aí. Sobre o mural. Bom, o mural é o meio que você vai usar para se comunicar com os alunos. Todas as atividades, as recados que você quer passar para os alunos, é interessante usar o mural. O mural, ele serve como um meio de comunicação, né? Então, por exemplo, vocês viram aqui que nesse curso, nessa turma do Workspace, né? O que tem de mural? Ó, cada vez que alguém postou algum conteúdo, ele vem como uma notificação aqui, né? Então, tem conteúdo novo, tem
talvez mensagens de boas-vindas, tem qualquer coisa que você queira usar para comunicar com os alunos, você pode fazer pelo mural. Essa parte aqui, você pode responder também a algumas pessoas. Por exemplo, a Jane tinha mandado uma mensagem, se eu quiser responder aqui, eu posso responder a esse comentário. E esse comentário aqui, ele vai ficar gravado no mural. Outras pessoas também vão poder ter acesso aí ao comentário, né? Então, no comentário, vocês vão ver que qualquer aluno pode, no meu caso, que eu deixei habilitada essa opção lá nas configurações, né? Qualquer aluno poderia interagir por aqui. Então, ele pode postar uma dúvida, ele pode enfim, ele tem uma certa liberdade aí para interagir dessa forma, certo? Então, como que ele cria um conteúdo no mural? Como que ele cria uma postagem no mural, né? Ele pode, clicar, quer ver, ó, deixa eu ver se aqui vai estar disponível aqui para mim. Se ele clicar aqui na parte de direto, por exemplo, se eu digitasse aqui um teste, né, e mandasse ele postar, ele automaticamente vai colocar aqui para mim essa mensagem teste, né? Para mim não, para todos os alunos aí que estão ali, né? Que estão com acesso à turma. Ele pode também reaproveitar algumas postagens, né? Por exemplo, eu já fiz essa postagem aqui na turma A, é o mesmo recado que eu dei na turma A, eu quero dar nessa turma B. Como é que eu faço para reaproveitar a postagem? Aí ele pode vir aqui em cima, né? Que é a opção aqui. Acho que alguém já escreveu alguma coisa. O Francisco deu uma boa noite para todo mundo ali. Então aqui, ó, aqui você pode, clicando aqui, você pode fazer a postagem, certo? Ou reaproveitar. Estava com o botão de reaproveitar aqui, mas eu não estou achando ele, calma aí. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aproveitar postagem. Que é aqui, ó, reutilizar postagem. E nessa reutilizar postagem, funciona assim. Eu fiz a postagem lá no teste, né? Na minha turma teste, deixa eu só escrever alguma coisa só para vocês perceberem isso aí. Tá. Tô no mural da minha turma teste, e aí na minha teste, na turma teste eu escrevo lá, hoje vai ter aula. Certo? Então eu vou usar essa postagem aqui. E aí eu posso postar. Então, todo mundo que está na turma de teste vai receber essa mensagem. Então, note que aqui ficou essa mensagem. Quem quiser responder particularmente essa mensagem, clica direto aqui, né, no adicionar comentário, ele vai estar respondendo essa postagem aqui. E aí, se eu quero reaproveitar essa postagem, o que eu poderia fazer? Bom, então aqui, clicando nessa setinha aqui, reutilizar postagem, eu posso selecionar a minha turma e eu posso selecionar esse comentário. Na hora que eu comento, que eu clico aqui e clico nesse botão reutilizar postagem, ele vai aparecer lá para eu postar, certo? Então, ele criou, repare aqui que ele criou essa mensagem, ele copiou aquela mensagem que estava lá na turma teste, e eu posso reaproveitar ela aqui, e a hora que eu clicar aqui em postar, ela vai aparecer nessa turma de introdução ao Google Workspace, certo? Eu não vou fazer isso só para não ficar poluindo o nosso mural ali da turma do Google Workspace, mas se você clicar aqui, ele vai aparecer, tá? Então, basicamente, essa é a utilidade. Aliás, eu posso até clicar aqui só para mostrar uma outra coisa. Então, apareceu aqui, né? Eu vou mostrar, já vou aproveitar, já vou mostrar, tá, como é que eu apago uma postagem? Tem como? Tem. Basta clicar nos 3 pontinhos e mandar excluir, certo? Então, aí você já exclui a postagem. Na verdade, eu não gosto muito de ficar postando as coisas, porque
dependendo das configurações que você deixou na turma, as configurações da sua turma, cada vez que alguém posta alguma coisa na turma, às vezes você recebe uma notificação no seu e-mail falando, olha, fulano postou tal coisa, né? Então, às vezes tem que evitar um pouco esse excesso de notificações, principalmente se você tem várias turmas, né? Isso aí acaba, às vezes, tirando um pouco sua atenção, né? Na parte dos e-mails, sua caixa de e-mail acaba ficando cheia de postagens de uma turma, dependendo das configurações que você colocou ali, certo? Então, basicamente, essa parte aqui é a parte do mural. Alguém tem alguma dúvida no mural? Tranquilo? Acho que deu para pegar a ideia geral, né? Um mural é um meio de comunicação entre alunos e professores. O que ficar postado ali pode ser avisos, pode ser conteúdos. Conteúdos, quando você posta um conteúdo, o conteúdo automaticamente vai para essa parte do mural. Então, é um meio de você se comunicar com a sua turma ali. Beleza? Tá, então o que mais que eu tinha separado aqui para hoje? Então, sabemos criar a turma, sabemos convidar as pessoas, sabemos postar algumas coisas no mural, postar e excluir algumas coisas no mural. Vou falar um pouquinho sobre criar tópicos e materiais. Essa parte de criação de tópicos e materiais, ela é a parte que talvez muitos usam, né, esses ambientes virtuais de aprendizagem para organizar ali, para que o aluno tenha acesso, né, não só durante as aulas, né, mas se ele quiser acessar determinados materiais de uma maneira assíncrona, é por ali que ele vai conseguir fazer o acesso. Então, como é que eu faço para organizar esse material? Então, essa parte aqui, ela é organizada nessa parte aqui de atividades, certo? Então, atividades é o local em que a gente vai criar e organizar os tópicos. Nessa turma do Workspace, vocês já viram que tem várias atividades aqui vários materiais que foram disponibilizados, né? Então, deixa eu só pegar a minha turma de teste, minha turma vazia, né? Que aí a gente tem mais liberdade para errar. Só um negócio que eu acabei não comentando com vocês, né? Se eu quero alternar entre turmas, uma forma de alternar entre turmas é você clicando aqui nesse menu sanduíche, né? Se você clicar nele, aqui está a minha turma corrente, é essa turma do Google Workspace. Se eu clicar nessa turma A aqui, é aquela turma de teste que eu criei para brincar com vocês, certo? Então, nessa turma A aqui, vocês vão ver que eu posso criar conteúdos. Quem que pode criar conteúdos? Só os professores. Então, se você foi colocado na turma como um professor, você tem permissão aqui para adicionar materiais, adicionar atividades, né? Existe uma diferença entre materiais e atividades, a gente já vou comentar sobre isso, né? Mas é por aqui que você vai fazer esse acesso. Então, para criar um material, você clica aqui nesse ícone grande aqui, nesse botão de criar, e aí vai aparecer várias opções para você escolher. Então, existe lá a opção de atividade com teste, pergunta, material e reutilizar postagem. Esse reutilizar postagem aqui funciona da mesma forma como eu apresentei ali no mural. Você pode, por exemplo, imagine que você tem a turma quinta série A, B e C. Você não quer ficar repostando, você não quer ficar fazendo todo o mesmo processo em cada uma dessas turmas. Você quer reaproveitar um material que já foi elaborado e postado para uma determinada turma. Então, é nesse ícone aqui de reutilizar postagem que você vai clicar. E aí você vai selecionar a turma onde você postou aquele material e escolher aquele material ou atividade que você usou, certo? Então, deixa eu começar por tema, que tema
é um negócio bem simples de entender. Muitas vezes você quer classificar os seus conteúdos por determinados temas. Então, supondo lá que eu estou trabalhando com um determinado assunto e esse assunto ele pode ser quebrado em vários temas. E para organizar essas informações para os meus alunos, eu posso criar esses temas. Esses temas aqui, ele só vai pedir um título para você. Então, por exemplo, sei lá, eu vou colocar um título Introdução. Então, quando eu mando adicionar, você criou um tema, e esse tema aqui, você pode colocar aqui dentro outras coisas dentro desse tema Introdução. Então, a gente vai tentar fazer isso aqui, né, usando essa separação por temas, certo? Então, por exemplo, eu falei aqui sobre uma introdução, supondo que eu estou tentando fazer esse curso aqui, tentando organizar esse curso de Google Workspace. Então, dentro desse tema introdução, eu teria algumas aulas aqui referente a noções básicas ali. Depois eu posso ter um outro tema aqui, por exemplo, ferramentas avançadas. Então, ferramentas avançadas. Tá. E aí adiciona, você vai criando temas. Dentro desses temas aqui, você pode, note aqui que aquela introdução apareceu aqui, ferramentas foi um outro tema que você criou, certo? E dentro desses temas, você pode encaixar as suas aulas, os seus conteúdos, certo? Então, para encaixar um material aqui, você vem em criar material, e aí você descreve o material que você está querendo adicionar, certo? E esse material aqui inclui, pode ser vídeo, pode ser um documento do Word, pode ser... Tem uma infinidade de materiais que você pode encaixar aqui dentro de um determinado tema. O que aparece aqui para eu criar? Bom, eu tenho que dar um título para esse material que eu estou criando. Então, esse título depende aí do assunto que você vai estar abordando. Eu vou dar um título, só um título qualquer aqui, sei lá, aula 1, por exemplo. E aqui você descreve o que aborda aquela aula 1. Em geral, aqui você pode colocar algumas palavras-chave. Eu, em geral, não costumo colocar muitas informações aqui, mas se você quiser organizar, né, aqui você tem uma certa liberdade. Eu costumo colocar só os tópicos chaves, o que eu abordei naquela aula, quais eram meus objetivos educacionais ou alguma coisa assim, mais enxuta, para que o aluno consiga bater o olho nessa descrição e saiba do que se trata aquele material que ele vai ter acesso. Então, por exemplo, introdução às ferramentas do Google Workspace. Então, aqui eu criei texto eu posso deixar de uma maneira bem simples, né, bem descrição, e aqui você anexa, você pode adicionar um link, por exemplo, eu quero anexar um link para uma página do YouTube, e aí, na hora que o aluno receber, ele vai ter acesso, quando ele clicar naquele link, ele vai ser redirecionado lá para a página do YouTube. Ou eu posso adicionar alguma coisa que já está no meu Drive. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai abrir o meu Drive, o meu Google Drive, e aí eu tenho opções aqui para carregar alguns arquivos que estão no meu Google Drive e disponibilizar aqui para os alunos, certo? Então, aqui tem uma liberdade para você colocar os conteúdos, certo? Você pode, por exemplo, eu quero, o conteúdo que eu estou procurando não está no Drive, está no meu computador, então como é que eu faço? Então você tem essa opção aqui de upload, né? Então você vai salvar aqui algum arquivo que estava no seu computador, você vai colocar aqui. Então, por exemplo, deixa eu vou puxar aqui um arquivo rapidinho aqui só para mostrar para vocês esse processo. Então, por exemplo, eu vou pegar no meu computador, eu vou pegar um arquivo aqui,
e vou fazer um upload dele, certo? Então, sei lá, eu vou pegar esse arquivo de teste aqui e vou colocar no... Você pode arrastar aqui para esse ícone, ou você pode... Ou você pode clicar em procurar, né? Se você clicar em procurar ali, ele também vai abrir, né? Então, por exemplo, supondo que eu quero procurar algum arquivo no meu computador, eu posso clicar aqui e aí escolher o arquivo, certo? Então, aqui você pode postar os materiais. E uma vez que você posta os materiais, deixa eu só tirar na verdade, esse aqui é um arquivo binário. Deixa eu postar um PDF que é mais seguro aqui. É um arquivo executável, aquele que eu tinha separado. Deixa eu pegar um arquivo aqui. Por exemplo, eu vou pegar esse arquivo aula4.pdf. E aí salvei, certo? Então, uma vez que você cria a atividade, você descreveu lá o título da aula, a descrição da aula, você selecionou aqui os conteúdos. Posso colocar mais de um conteúdo? Sim, pode colocar quantos arquivos anexos você quiser aqui. Tem uma certa flexibilidade nisso. E aí, você seleciona o tema. Ah, isso aqui é referente à introdução. Ah, isso aqui é referente a ferramentas avançadas. Ah, isso aqui não é referente nem à introdução, nem a ferramentas avançadas. Eu quero criar um novo tópico. Ah, então eu posso criar aqui um novo tema, né? E aí ele vai postar aquele conteúdo no tema. Ou se você não tiver selecionado um tema, e você por um acaso você salvou assim, né? Deixa eu fazer essa postagem aqui, só para mostrar para vocês. Eu fiz a postagem, ele caiu fora aqui a aula 1 caiu fora dos tópicos. A aula 1 deveria estar no tópico introdução, mas ela caiu fora. Ah, eu vou lá, seleciono essa atividade aqui, eu posso arrastar. Ó. Ela tem essa possibilidade de você arrastar. Você arrastou aqui para a introdução, ela fica nesse tópico aqui, certo? E aí, quando eu faço isso aqui, o aluno tem a visão, né, do que eu estou apresentando, né? Não sei, Álvaro, você quer mostrar para o pessoal como que é a visão do aluno quando o professor posta? Você está nessa turma ainda, né? Sim, nessa eu tô. A Jane também está. Então, quem quiser clicar naquele link, né, vocês podem ter a visão do aluno, acho que fica mais fácil, né? Então, se vocês clicarem nessa, deixa eu copiar de novo aqui. Eu vou copiar aqui o link. Se vocês clicarem nesse link aqui, esse link vai fazer com que vocês entrem nessa turma como alunos, né? E aí vocês vão ter a visão do aluno, certo? É o que vocês têm acesso aí disso que eu fiz. Então, cada postagem que eu coloquei, o, o aluno, talvez ele não tenha acesso eu posso esconder do aluno algumas coisas, né? Então, por exemplo, aquilo lá eu mandei postar, mas eu posso também deixar preparado minha aula. Eu não sou obrigado a postar imediatamente. Na hora que eu mando postar, o aluno já vai ter acesso. Mas quando eu quero, por exemplo, preparar uma aula, e daí depois disponibilizar para os alunos, eu também tenho essa opção, né? Eu posso criar aqui vamos criar isso aí, vamos tentar criar um material aqui. Material, aula 2, aula 02, blá, blá. E não vou anexar nada aqui, só para criar, né? Se eu clicar aqui nessa setinha para baixo, eu tenho a opção de programar. Então, eu posso ou programar ou salvar como rascunho. Salvar como rascunho, ele também não vai ficar disponível pro aluno. Ele vai ter acesso somente se eu mandar postar. Se eu postar, aí o aluno vai ter acesso. É a visão que vocês que entraram nessa turma estão tendo, certo? Como alunos. Mas eu posso programar. E essa programar aqui é legal, porque às vezes você quer programar para uma data, sei lá, eu tô nessa semana do dia 30 aqui, mas eu quero programar lá para a próxima semana. Então eu posso definir, né, qual data que eu quero que aquele conteúdo seja postado, certo? E aí você escolhendo aqui
a data, né? Por exemplo, eu quero programar aqui para as 19h03, por exemplo. Então, ele vai permitir. 19h03, programar. Teoricamente, para daqui a 3 minutinhos era para ele postar esse conteúdo para vocês, certo? Conteúdo da aula 2. E a mesma coisa, eu me arrependi, não era para cair aqui no... Eu queria que ele tivesse caído em ferramentas avançadas. Arrasta. Seleciona a aula que você planejou, arrasta para o tópico onde você quer que ela seja disponibilizada. Isso aqui ajuda os alunos ajuda o professor a organizar o conteúdo e os alunos, né? Porque daí o aluno consegue filtrar, né, por conteúdo, né? Ele sabe que determinadas aulas estão relacionadas com aquele conteúdo, sabe? Isso, é na hora que você cria a aula. Na hora que você cria um material, por exemplo, aula 3. Você tem que vir aqui ao lado do postar, você clica na setinha para baixo, e aí ele vai abrir algumas opções. Então, por exemplo, eu quero postar, eu quero programar, ou eu quero criar um rascunho, salvar como rascunho. Então, vou salvar como um rascunho aqui. Então, a aula 3, ela é um rascunho. Esse rascunho aqui não está disponível para os alunos não têm acesso a esse rascunho, mas o professor, ele pode editar, né? Ele pode trabalhar aqui, certo? E aquela aula que eu tinha programado, repare que ela ainda não foi disponibilizada. Essa aqui está programada. Quando você cria uma aula programada, ele fica marcado ali como programado. Isso aqui, eu não confio muito nesse reloginho aqui, porque às vezes tem alguns atrasos, né? Então, às vezes você programa, sei lá, eu programei o material para ser postado às 19h03. Talvez ali ele demore 19h05, 19h08, às vezes ele demora uns minutinhos até realmente ser postado. Então, eu já fiz isso com avaliações. Então, sempre quando eu faço avaliações, né, eu programo, mas eu disponibilizo um pouquinho antes, porque às vezes tem esse atraso, né? Então, isso aqui é uma forma de você já deixar agendado algumas tarefas, mas é sempre bom verificar se realmente ela foi postada, né? E uma outra coisa que eu gostaria de comentar aqui é que vocês podem também forçar a postagem, né? Então, vamos supor lá que, eu queria que ele tivesse postado, mas ele está demorando muito aqui e não postou no horário que eu queria, e eu quero disponibilizar imediatamente para os alunos. Então, você pode clicar aqui em editar. Quando você clica em editar, ele abre exatamente a mesma tela, e aí, se você clicar aqui nesse xizinho, ele vai interromper a programação ali, né? E aí você pode ir lá e clicar em postar. Ele vai habilitar o botãozinho, aquele botãozinho lá com as 3 opções lá, né? Postar, programar ou salvar como rascunho. Certo? Tá? E a lista de presenças, para aula, você quer... como que eu programo uma lista de presenças? Eu posso fazer, tem 2 formas de você fazer a lista de presença. Você pode criar um formulário, né? É uma das formas, e daí disponibilizar, né, como conteúdo para aula. Então, por exemplo, eu poderia criar um formulário para o aluno preencher ali com o nome dele, né, e submeter. Dá para fazer dessa forma, ou eu geralmente, como eu falo, as minhas aulas geralmente são síncronas, eu uso um recurso do Google Meet, que eu acho que a Luciana vai apresentar amanhã, que ela dá o Meet, ele tem um relatório, né, dos alunos que estão assistindo aquela aula síncrona. Então, eu geralmente pego as minhas presenças por esse relatório. Eu não peço para os meus alunos preencherem uma lista
presença aqui dentro do Classroom. Mas poderia algumas pessoas preferem, né, registrar dessa forma. Então, poderia criar uma atividade, né? Então, uma atividade chamada lista de presenças, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês um outro grupo que eu tenho, só para ilustrar essa ideia aqui de lista de presença nesses grupos, né? Então, deixa eu só pegar aqui um outro. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tem um outro grupo que eu coleto as presenças dessa forma. Então, esse aqui é o meu e-mail institucional. Tem um grupo aqui, tem uma turma que eu faço dessa forma. Então, como que ficam essas listas de presença? Essas listas de presença, eu posso separar como uma postagem de atividade, né? Então, por exemplo, eu posso criar aqui um tópico, um tema, lista de presença, e para cada atividade, se você quiser coletar a presença dessa forma, você poderia fazer um título, né? É referente à aula do dia tal. Aí, dentro dessa aula, você pode disponibilizar aqui um formulário, né? Então, esse formulário aqui, se a pessoa clica, ele é encaminhado para um formulário que ela vai preencher ali com as informações. Nesse caso, eu já preenchi essa lista de presença aqui, mas ele clica, ele vai ser direcionado para um formulário em que você vai coletar as participações. Por exemplo, o formulário que a gente criou aqui para esses encontros, né? Ele basicamente tem o nome do participante e o grupo do qual ele pertence, né? Então, você pode criar um formulário com essa cara aqui, certo? Cria um formulário, anexa ali naquela parte dos materiais, né? Dos anexos que você pode inserir naquela atividade, e aí pede para os alunos preencher ali, né? Então, aí você pode coletar as informações da lista de presença por aqui. Mas eu acho que tem várias formas de coletar a presença, essa aqui é uma delas, né? Criando um formulário por dia, e aí cada dia que ele preenche, você tem as respostas ali daquele dia, né? E aí pode preencher no livro de chamada. Certo? Tá. Então, basicamente, essa aqui é a parte de configuração. Deixa eu só fechar isso aqui. Deixa eu sair fora disso aqui. Tá. Ó, eu não sei se ali para vocês, ó, o material da aula 2, eu falei para vocês que demora um pouquinho, né? Eu tinha programado para ser disponibilizado 7:03, ele foi disponibilizado 7:07, certo? E aí tem o material ali na turma, certo? Então, essas aqui são algumas opções para você disponibilizar material. O que mais que tem aqui de opções aqui no Google? Então, essa aqui é a parte de disponibilização de conteúdo. É o que você vai... o que você quer que os alunos tenham acesso ali em relação a materiais, né? Materiais didáticos, materiais de consulta. Então, pode ser vídeo, pode ser textos, pode ser figuras, enfim. Você pode carregar essas figuras tanto do seu computador, está salvo no seu computador, você pode carregar para a sua turma, né, para sua sala de aula, ou se você quiser pegar do Drive, também você pode pegar direto do Drive, certo? O que mais que tem de opções? Bom, tem a opção de criar atividades. Criar atividades é um pouquinho mais complicado. Em geral, você cria atividade para o aluno entregar, certo? Então, quando você cria uma atividade para o aluno entregar,
você fica esperando que o aluno dê um retorno para aquela atividade, né? Então, material, a diferença do material para a atividade é que o material nem sempre o aluno vai precisar te entregar alguma coisa. Às vezes ele só vai consultar aquele material e não precisa te devolver nada. Já na atividade, você quer que o aluno te responda, né? Em geral, você vai fazer um questionário, vai fazer uma prova, vai fazer alguma coisa e você espera a resposta do aluno, certo? Então, como que eu faço para criar uma atividade? É o mesmo processo. É o mesmo processo. Você vem aqui em criar, tem duas opções. Tem a atividade simples, sem nada, e tem a atividade com teste. Essa atividade, qual que é a diferença entre as duas? A atividade normal, sem nada, você você pode criar por exemplo, uma prova que você salvou num formato PDF ou um formato doc, e você quer que o aluno responda aquela prova que você elaborou, prova ou atividade avaliativa que você desenvolveu. No atividade com teste, em geral, ele já vai criar automaticamente para você um formulário e ele vai atribuir notas por determinadas perguntas. Geralmente eu crio atividade mesmo, sem nada, e aí vocês vão ver que vai mudar um pouquinho em relação ao que aparece aqui, ó. Aqui você vai ter algumas outras opções. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou criar aqui uma prova 1. Aí, responder todas as questões e devolver, certo? Então, eu vou anexar aqui, eu tenho que anexar aqui o que o aluno deve responder, certo? Então, eu vou pegar qualquer documento ali de prova, né? Vou selecionar esse documento de prova, por exemplo, eu tinha lá os exercícios, quero que os alunos resolvam esses exercícios aqui. Então, para os alunos, vai aparecer esse documento PDF, certo? Esse PDF é o que eles vão ter que ler as questões, vão ter que responder e vão devolver para mim, certo? Aqui, eu tenho algumas opções. Eu tenho a opção de selecionar os alunos. Eu não quero que todo mundo receba esse documento. Eu quero selecionar. Eu quero só que o Álvaro receba esse documento. Então, por exemplo, eu posso tirar a Jane aqui da minha lista de alunos. Ou, se eu quero que todo mundo receba esse documento, seleciono ele. Para que isso aqui é útil? Bom, isso aqui é útil quando você quer distribuir diferentes avaliações para os alunos, né? Você não quer dar a mesma avaliação para todos os alunos, você quer separar os alunos em grupos ali, né? Então, você pode usar esse mecanismo aqui, você escolhe quais os alunos você quer que receba aquela atividade. E aí tem algumas opções, por exemplo, eu acho que esse meu teste aqui vale 100 pontos. E aí, uma vez que você escolhe aqui, tem ponto, ou não, esse teste aqui não vai ter nota. Então, tem a opção aqui de você marcar aqui sem nota. Na verdade, aqui, a minha turma, eu acho que, se eu não me engano, eu tinha configurado para ela não considerar notas, né? Então, se eu quero que o Google Classroom registre as notas, eu tenho que ir lá naquelas configurações iniciais da turma, né? E habilitar a nota ali, certo? Nessa parte aqui, eu também posso estabelecer a data da entrega, né? Então, a data da entrega também, eu tenho que estabelecer uma data. Então, por exemplo, que entrega amanhã às 23h59. Então, eu defino a data. O tema, se eu quiser aqui, eu posso criar um tema. Então, por exemplo, avaliações, né? Avaliações. E aqui, na hora que eu mandar criar uma atividade, ele já vai criar essa atividade para mim e vai ficar disponível lá para os alunos, certo? Então, nessa parte aqui, eu vou explicar um outro negócio aqui que eu acho muito interessante, que é a parte de rubrica. Essa parte de rubrica aqui, ela é legal quando você quer definir critérios para você fazer a avaliação dos alunos. Eu comecei a usar, eu acho que
É uma forma de você padronizar as suas avaliações. E é um negócio assim que facilita a vida ali quando você vai fazer a correção, né, das questões, porque ele te dá, não só para o professor, mas para o aluno. O aluno sabe o que você está avaliando. Então, como que funciona essa questão da rubrica? Essa rubrica não é obrigatória, mas se você quiser criar uma avaliação em que o aluno possa perceber o que o professor está querendo avaliar com aquela pergunta, isso aqui é um negócio interessante de ser usado. Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu vou criar uma nova rubrica, certo? Então, nessa rubrica aqui, ela tem alguns itens aqui. Eu vou indicar de uma forma rápida aqui como que eu usaria essa rubrica aqui, né? Então, imagine que eu criei lá uma avaliação para o professor, sei lá, o professor deu uma redação e o aluno quer avaliar como que foi a redação que o aluno desenvolveu, certo? Então, imagine que, vai ser a avaliação vai ser a avaliação da redação, certo? Então, o título do critério aqui vai ser a redação, certo? Então, imagine que tinha uma questão que pedia para o aluno desenvolver uma redação e eu vou avaliar justamente essa redação aí. E aqui dentro dos critérios, eu posso definir assim, olha, a redação, aqui a redação em geral, ela exige que você dê uma pontuação, né? Só que aqui, como eu não habilitei a pontuação lá no início da configuração, aqui ele não vai definir não vai deixar eu definir os pontos ali que eu vou atribuir por cada questão. Mas como que você poderia usar esse negócio aqui? Você poderia usar assim, ó. O aluno desenvolveu um texto perfeito, né? Então, um texto completo. Então, eu posso criar esse critério aqui completo, e aí eu posso dar uma descrição do que é o completo. O completo aqui, para mim, então, aliás, aqui embaixo, né? Eu coloquei no lugar errado. Título do nível completo. O que tem? O aluno fez uma introdução, introdução, desenvolvimento, conclusão, argumentou, exemplificou. Enfim, foi um texto bem completo. O aluno conseguiu fazer tudo o que eu esperava. Então, você definiu aqui o que você esperava que o aluno fizesse, certo? Nessa parte aqui, você pode atribuir os pontos. Bom, então, eu sei que se o aluno fez um texto completo, ele vai ganhar 100. Aí você pode criar um outro critério aqui. O aluno fez um texto meia boca. Então, o nível meia boca aqui seria, sei lá, foi 7 pontos. Então, o que é esse título aqui? É o título que você vai usar para dar a nota ali, né? Então, o meia boca que eu vou usar aqui, usa um título mais coerente ali para o teu critério de avaliação, né? Mas seria o teu critério ali. O que faltou aqui? Faltou, sei lá, faltou argumentar. O texto não está, muitos erros de ortografia, por exemplo. Você definiu lá uns critérios para você aplicar naquela avaliação da redação que você estava fazendo, certo? E aqui, sei lá, eu vou dar, sei lá, 4 insatisfatório. Insatisfatório seria texto ilegível. Não consegui entender o raciocínio, sei lá, enfim, você coloca o critério, o que você está avaliando ali, o que você considera aí de nota por cada um dos elementos aí, certo? E aí você manda criar aí a sua rubrica. Então, note que aqui eu criei uma rubrica
Então, valendo 100, só tinha uma... Aqui faltou, talvez faltou a descrição aqui, é a descrição da questão, né? Então, por exemplo, essa aqui é referente à questão 1. E aí eu mando criar essa rubrica, e o que vai acontecer quando eu fizer isso aqui? Na hora que eu mandar criar isso aqui, na hora que eu salvar, eu vou avaliar a entrega do aluno segundo esses critérios aqui, certo? Então, eu vou postar essa atividade aqui, eu vou criar essa atividade para vocês perceberem o que acontece, o que o aluno recebe como tarefa, certo? Então, criar a atividade. Álvaro, você quer apresentar aí? Deixa eu só parar minha... Apresente sim, professor. Ó, eu compartilhei, então, com os alunos. Aí, a visão do aluno vai ser um pouco diferente da visão do professor, né? O professor, ele teve todo aquele trabalho de criar a atividade, está aqui em avaliações, mas os alunos vão receber de uma outra forma. Então, foi atribuído para duas pessoas ali. Então, qual que é a visão do aluno? Bom, aqui no mural a gente consegue ver o que o professor postou, a atividade, prova 1, a aula 2, a aula 1, material. Mas a gente pode vir aqui também nas atividades, que aí fica mais organizadinho as coisas. Aí o aluno, né, no caso, for para ver, ele só clica aqui na aula que ele quer e abre o arquivo. Aí ele consegue ver as coisas. É a mesma coisa para atividade 2, né? Não tem nada no caso, mas se tivesse. Aí aqui na prova 1 vai ser a mesma coisa, aí vamos ver. Exercício PDF. Aí vai ter aqui um material para ele fazer a prova. Se você clicar aqui em ver atividades, aí vai entrar nessa parte. Aí vai ter lá as coisas que o professor escreveu aqui sobre completo, para ganhar 6 pontos, meia book, insatisfatória. Aí, deixa eu ver, aqui não tem nada. Aqui eu posso adicionar algum comentário, ou alguma dúvida que eu tenho, algo do tipo. E aqui seria para adicionar a atividade que eu fiz. Aí eu posso colocar algum arquivo que eu escrevi no Google Drive, caso eu tenha feito isso digitado, ou colocar algum link, ou pegar algum arquivo para postar. Eu vou pegar um arquivo aqui no caso. Deixa eu ver. Vou pegar isso aqui, colocar aqui, como se fosse a minha prova. Aí espera carregar e entrega. Aí isso aí tem a data de entrega, que seria amanhã, até amanhã, às 11h59, mas já entreguei para ficar livre das coisas, né? E, bom, acho que é isso. Perfeito. Então, vocês viram ali que o aluno, quando ele recebe a atividade, ele tem que enviar para o professor aquilo que ele desenvolveu, né? Então, essa parte de enviar o que ele desenvolveu, ele poderia, por exemplo, bater uma foto do exercício que ele resolveu manualmente, ele poderia anexar um arquivo que ele salvou no Google Drive, enfim, se for um documento eletrônico já, né, você já poderia fazer dessa forma. Então, para o professor, a hora que o professor postou lá a atividade, eu tinha postado para dois alunos essa minha atividade. Quando eu vejo aqui nas avaliações, eu vejo que tem um trabalho que foi entregue e um trabalho que foi atribuído. Então, atribuído significa que o trabalho ainda não foi devolvido pelo aluno, certo? Então, no caso aqui, o Álvaro já devolveu para mim a atividade, mas a Jane ainda não. A Jane ou a Vânia ainda não, certo? Então, tenho dois trabalhos que foram atribuídos e um só que foi entregue.
certo? Então, como é que o professor corrige o trabalho que o aluno entregou? Então, ele vai lá nos trabalhos entregues. No caso, só tem o trabalho do Álvaro. E aqui, para mim, está aparecendo como devolvido, certo? Então, o Álvaro devolveu para mim. Agora, eu tenho que avaliar o trabalho do Álvaro, né? Então, ele mandou esse arquivo .pdf, certo? Eu vou ler esse arquivo .pdf que ele enviou. Se fosse aquela redaçãozinha, eu poderia usar aqui a rubrica, né, que eu criei, certo? Então, por exemplo, eu acho que ele está completo. Ou, não está completo, está meia boca, certo? Então, cada um desses itens aqui, né, que eu criei aqui como rubrica, né, ó, se você clicar aqui, ele tá indicando qual que foi o critério que você usou para avaliar, certo? Então, dado o texto que o aluno desenvolveu, e considerando os critérios que eu estabeleci antes de aplicar a minha avaliação, eu acho que ficou completo. Eu acho que esse trabalho aqui está sensacional. Então, eu vou selecionar lá o critério e vou submeter vou devolver a atividade. Esse devolver aqui indica para o aluno que ele, eu tô mandando essa informação. Olha, Álvaro, eu corrigi a tua tarefa, a tua atividade, e você ganhou nota 100 de 100, certo? Então, se eu clicar aqui em devolver, ótimo, agora o professor já atribuiu a nota para o aluno. Existem formas aqui, né? Se você não tivesse criado essa rubrica, você pode atribuir a nota manualmente mesmo aqui para o aluno, né? Tipo, eu acho que é 9,5, 9. Enfim, você pode usar isso aqui, tem uma certa liberdade, você não precisa criar aquela rubrica, mas quando você cria, eu acho interessante porque você padroniza, você cria uma ferramenta para deixar mais padronizada as notas que você está dando para os seus alunos, certo? Pessoal, eu acho que do conteúdo para a primeira aula, o que eu tinha para passar, na verdade, era isso. Ficou alguns tópicos aqui, na verdade, que eu acabei não abordando, né? Então, a gente viu aqui criar rubrica. A parte de reutilizar postagens, de certa forma, a gente já viu, né, no caso do mural ou da atividade, eu tenho essa possibilidade, eu tenho que escolher a turma que eu tô criando, né, que eu estou reaproveitando a postagem ou atividade. O que ficou faltando aqui? Ficou faltando aqui alguma parte de administração de contas, né, tipo de turmas, né, por exemplo, eu terminei o ano, o que eu quero, o que eu faço com aquelas turmas que eu terminei, né? Então a gente vai ver a opção ali de arquivar, o que isso aí significa. E, como é que eu crio uma nova turma, mas não quero ficar postando todos os materiais que eu já usei? Tem como copiar uma turma e montar, trabalhar em cima dessa turma que já foi disponibilizada um outro ano? Sim, tem como. Então, a gente vai ver isso aqui ficou faltando. Para a próxima aula, eu tinha pensado aqui em abordar algumas coisas que ainda ficaram pendentes aqui nessa parte do Google Classroom, que é essa parte dos encontros síncronos, e aí entra a ferramenta do Google Meet. Tem a parte de integração com as outras ferramentas do Google Workspace. Então, por exemplo, eu quero criar um Forms, quero criar uma avaliação, quero criar, sei lá, como é que eu quero acessar o Drive. Tem o Google, cada turma que você cria, tem uma pastinha lá no Google Drive que é a pastinha da turma. Então, a gente vai ver alguns detalhes, né? E aí, a parte de dúvidas gerais. Pessoal, eu vou encerrar a aula mais cedo hoje, porque eu tenho aula, na verdade, agora, às 7h30. Então, alguém tem alguma dúvida? Quando reutilizamos postagens de atividades, os alunos... Não. Quando você reutiliza postagem, você... os materiais, eles são feitos cópias, né? Então, a menos que você permitiu, por exemplo, isso aí tem que tomar um certo cuidado, e a gente vai ver na próxima aula, né? Por exemplo, se você compartilhou um documento
e os alunos têm permissão de alterar aquele documento. Aí, se você compartilhar esse documento que foi alterado pelos alunos, aí sim, aquilo que foi alterado, os outros alunos vão ter acesso, né? Mas se você reutilizar postagens que não envolvam conteúdos que os alunos têm permissão para alterar, aí é como se fosse uma cópia de um documento, de um novo documento ali. Os alunos não vão... cria-se é uma pasta separada, não vai ter esse problema aí que você apontou. Beleza, pessoal. Então, espero vocês na próxima semana. E é legal que vocês brinquem um pouquinho com o Google Classroom para se familiarizando, né, com a ferramenta, né? E aí, qualquer coisa também, se vocês tiverem dúvida, me dá um toque, que daí a gente tenta tirar, né, nessa próxima aula. Beleza? Então é isso, pessoal. Até semana que vem.